E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mineração e Cripto. Hoje o Bitcoin caiu após o final de semana. Na sexta-feira, o Bitcoin caiu de 323 mil para nada menos do que 300 mil. Isso se manteve até o sábado, dia 4, às 3 horas da manhã. E depois, após o sábado, no dia 4, a gente teve uma queda às 6 horas da manhã, 5h30, para 267 mil. O que aconteceu? Bom, para a gente entender essa pequena queda que a gente teve, a gente tem que olhar há um mês atrás que teve a subida do Bitcoin. Eu tenho aqui em mãos uma análise bem detalhada aqui da subida do Bitcoin. Há um mês atrás, mais ou menos, em novembro, em 30 de novembro, há mais ou menos alguns meses atrás, a gente estava com o Bitcoin na casa dos 200 mil, 230 mil, por aí, né? Isso em 29 de 9 de 2021 e também isso se manteve no mês de 10 de outubro. Só que o que aconteceu? O Bitcoin começou a subir no mês de outubro e subiu bastante em novembro. No dia 20 de outubro, o Bitcoin bateu 368 mil reais. E por que teve essa subida? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender como funciona o mercado geral, o mercado de cripto, tanto o mercado de cripto quanto os outros tipos de mercados. E o Bitcoin, na verdade, ele é uma crença. Toda moeda é uma crença. Então, o valor dessas moedas é sempre baseado na crença popular das pessoas. Uma notícia muito boa para o Bitcoin foi que ia surgir ETF para ele, e estava lá nos Estados Unidos, estava surgindo um ETF para o Bitcoin e estava sendo regulamentado esse ETF. E isso faz com que o mercado analise a criptomoeda e aumente o valor dessa criptomoeda. E após a subida do valor da criptomoeda, a gente pode pegar agora o cenário de agora. O que aconteceu? O ETF começou a ser barrado dentro do ETF e também o mercado ficou com medo. O mercado que eu digo, na verdade, não foi o mercado. Quem ficou com medo foi os grandes bancos, por causa que você tem um grande problema dentro do Bitcoin e das stablecoins, que são outros tipos de criptomoedas, que eu vou falar mais à frente. E quais são os problemas? O mercado não consegue, os bancos não conseguem visualizar essas transações, eles não conseguem ter controle. Então o mercado está tentando regulamentar isso. O mercado não, os países, né? Estão tentando regulamentar esses pequenos problemas que tem hoje dentro do Bitcoin, essas coisas, tá? E isso fez com que barrasse o ETF, que eu tinha falado aqui agora atrás. Ele barrasse a criação dos ETFs físicos, Bitcoin físico para o ETF e tal. Então, isso o que acontece? Se você barra alguma coisa que está com uma seguinte queda, uma subida, a gente vai ter uma queda, o mercado vai visualizar, então ele vai olhar assim, olha, então esse negócio aqui, o Bitcoin, então não vai ter uma subida agora, porque a gente viu que nesse momento não vai ter como criar esse ETF. Então, o valor que foi projetado para cima, ele é projetado para baixo. Só que vamos supor, se agora surgir uma nova notícia, o ETF foi liberado, então esse valor vai ser novamente projetado para cima. É assim que o mercado funciona. Então, essa pequena oscilação de 20 mil para 30 mil foi realmente... De 20 mil não, de 200 mil para 300 mil, foi realmente a expectativa do mercado nessa parte da criptomoeda de ela ser melhor comercializada como ETF. Então a gente tem que olhar para o longo prazo do Bitcoin e não pensar no prazo agora. Agora a gente pode ver que ela está por 277 mil, a criptomoeda, mas qual que é a expectativa? Que ela volte a bater os 300 mil e também pode subir para 400 mil. Essa é a expectativa do Bitcoin. Se você curtiu essa análise, deixa o seu like neste vídeo para eu trazer mais análises como essa. Então a gente deve olhar para o longo prazo e não pensar no prazo agora. Vamos pensar no longo prazo, vamos pensar no longo prazo a subida do Bitcoin nestes momentos.